questões de concurso. Nós estamos vendo agora a 14ª questão que fazemos da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Até essa questão foi aplicada no ano 2003. É uma questão interessante que não aparece, não é muito comum na EPICAR aparecer questões desse assunto, desse conteúdo, que é juros simples, né? Matemática financeira não é uma dos grandes conteúdos aplicados na EPICAR, mas apareceu. E é importante que a gente já lembra aqui, isso é importante para quem está fazendo concurso público, então falar de juros, né, é sempre muito legal. Gente, vamos lá. Diz assim, ó, uma pessoa, dispondo de certo capital, fez as seguintes aplicações em um ano. A primeira aplicação aplicou 2/5 do capital em letras de câmbio, lucrando 30%. Segunda aplicação aplicou 1/5 do capital em fundos de investimento, perdendo 20%. E a terceira aplicação, ela aplicou o restante em caderneta de poupança e seu lucro nessa aplicação foi de 25%. Tá bom? Relativamente ao total aplicado, pode-se dizer que houve, lucro, prejuízo. Olha lá, tá vendo? Lucro de 18, lucro de 13, prejuízo de 14, prejuízo de 13. Vamos lá, vamos resolver, gente? Olha só. Eu procurei fazer da maneira mais simples possível, usando todos os conceitos que nós temos de matemática financeira, né? A coisa prática, né, do assunto, é fungido um pouco de teoria, né? Vamos lá, gente, olha só. Eu vou chamar esse capital que ele está investindo de C. Tá bom, gente? Tá? Agora, antes de eu fazer isso, eu vou mostrar a vocês um pouco desse negócio do fator multiplicativo que é tão importante, tão usual em juros. Tá claro, gente? Olha só. Se eu tenho um capital C, perfeito, e eu ganho 30% desse capital, eu aplico meu dinheiro, perfeito, e tenho um lucro de 30% desse capital. Perfeito? Como é que vai ser esse processo? Como é que a gente faz isso de uma forma prática e rápida? Perfeito? Olha só. Vê se não é isso. Eu tenho um capital C, né? Tive um lucro, então eu ganhei mais 30%, não é isso? 30% é 30 sobre 100, 30 centésimos de quem? Do capital que eu apliquei. Desenvolvendo essa expressão, eu tenho assim, ó, 100C mais 30C sobre 100, perfeito? Lembra que o denominador tem que continuar, porque isso aqui não é equação, eu estou trabalhando uma expressão apenas, perfeito? E aqui eu tenho 130C sobre 100, isso me leva a quem? Ó, se eu dividir o 130 por 100, perfeito? Isso me leva a 1,3 vezes C. Ou seja, tudo se passa como se eu pegasse o meu capital e o multiplicasse por 1,3. A isso nós chamamos do fator multiplicativo. Até falei por aí com vocês já sobre isso, né? Fator multiplicativo é um nome meio estranho, né? Todo fator é multiplicativo, né? Aí fica um negócio meio redundante, mas é esse o nome usual, vamos manter esse nome, tá bom? Então, olha só, se eu tive um lucro de 30%, é fácil, é só pegar o meu capital e multiplicá-lo por 1,3. Então, eu pego minha máquina na calculadora, pego o dinheiro que eu investi, multiplico por 1,3, tenho então o total do montante, né? O montante, ou seja, o meu capital mais o retorno que eu tive, que no caso foi o lucro financeiro que eu tive, foi de 30%. É só multiplicar o meu capital por 1,3. Tá claro? É isso que eu vou fazer nesse problema aqui. Tá bom, gente? Olha só, na primeira aplicação, ele investiu, lembra isso, ele investiu 2/5 do capital, não foi isso? Ó? E teve um lucro de 30%, olha lá. Ou seja, eu peguei 2/5 de C e multipliquei pelo fator multiplicativo 1,3, perfeito? Isso aqui, desenvolvendo rapidinho, ó, 2C sobre 5 vezes 1,3, perfeito? Na segunda aplicação, o que ele fez? Olha, ele pegou 1/5 do capital, não foi isso? 1/5 de C, e aí teve um prejuízo de 20%. Gente, quem teve um prejuízo perdeu, não é isso? Ó? Ele perdeu 20%, então ele tinha 100%, perdeu 20%, ficou com 80%, e 80% é o mesmo que o fator multiplicativo, ó, 0,8. Então a segunda aplicação, reduzido aqui, eu tenho C sobre 5 vezes 0,8. Tá bom? Na terceira aplicação, olha só, ele aplicou o restante, ó, 2/5. Foi numa aplicação, 1/5 na segunda, ó, tem 2/5 mais 1/5 dá 3/5. Para os 5/5, que é o total, ele aplicou novamente 2/5, olha lá, 5/5 menos 3/5, ele aplicou 2/5 do capital, perfeito? Olha lá, 2/5 do capital. E qual foi o lucro? Ele teve um lucro agora de 25%. Então, qual é o fator multiplicativo? É 1,25. Perfeito? Então, qual é o lucro dele, né? Qual é o montante que ele consegue nessa terceira aplicação? Olha lá, 2C sobre 5 vezes 1,25. Perfeito? Na primeira, 2C sobre 5 vezes 1,3. Na segunda, C sobre 5 vezes 0,8. Aqui ele teve prejuízo, por isso foi menor que 1. Você percebe? Ó, se eu multiplicar por 1, o capital ficou exatamente o mesmo. Se eu multiplico por um número menor que 1, esse capital diminuiu, ou seja, deu prejuízo. Se eu multiplico esse capital por um número maior que 1, é porque deu
lucro. Perfeito? Olha lá, o lucro aqui, 1,3. Aqui, prejuízo. Aqui, lucro também. Perfeito? Vamos lá. Bom, qual é o somatório, né? Ele quer saber o seguinte, relativamente ao total aplicado, pode-se dizer que houve, vamos ver o que houve no total. Bom, se ele quer saber o total, eu vou calcular aqui o quê? Eu vou adicionar as partes, a primeira, a segunda e a terceira aplicação. Ah lá, fiz isso aqui. E aí, agora sim que eu quero um pouco da atenção de vocês, gente. Olha só. Tá? Então, se o som está ligado, você gosta de escutar um somzinho, dá uma diminuída agora, porque agora vai ter um detalhe interessante que eu vou fazer aqui para tornar isso bem prático. Gente, olha só. Eu tenho 2/5 de C. Eu tenho 2/5 de C e tenho aqui C sobre 5. Então, a minha proposta aqui é o seguinte, se eu transformar tudo para 2/5 de C, vai ficar fácil, porque eu vou ter um fator comum 2C sobre 5. Olha o que é que eu fiz aqui. Está vendo essa expressão, gente? Essa expressão tem um valor, não tem? Olha só o que acontece se eu multiplicar esse primeiro por 2. Vai ficar 2C sobre 5, que é justamente o que eu quero. Mas a matemática, ela não aceita essas invenções. Eu não posso multiplicar alguém por 2 e ficar por isso mesmo. Não é assim. A matemática quer a contrapartida. Eu posso sim multiplicar esse primeiro fator por 2, desde que eu divido o segundo por 2. Porque aí eu multipliquei por 2, dividi por 2, não fiz nada. E é isso que a matemática quer. Mexe comigo, mas não me altera, por favor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Deu até uma rimazinha, né? Dá até quase que sai um samba-enredo nessa brincadeira. Tá certo? Olha o que eu vou fazer então. 2C sobre 5 vezes 1,3. Olha só agora, multipliquei esse C sobre 5 por 2, ficou 2C sobre 5. E para equilibrar, não é isso? Ó, aquele negócio que eu falei, mexe comigo, mas deixa como eu estou, hein? Né? Mexe, muda aqui, mas não me altera. É isso que eu fiz. Multipliquei o primeiro por 2 e vou dividir o segundo por 2. E por que eu fiz isso, né? Olha só qual é a proposta. Você está vendo aqui, ó, 2C sobre 5, mais 2C sobre 5 vezes alguma coisa, mais 2C sobre 5 vezes alguma coisa. Gente, eu não posso colocar esse 2C sobre 5 em evidência? Foi justamente o que eu fiz, olha aqui. 2C sobre 5 em evidência, e aí ficou as partes de fora, né? Dentro do novo parênteses, olha lá. 1,3 mais 0,4 mais 1,25. Perfeito? Olha aqui, eu já estou com cara de lucro ou de prejuízo aqui. Não é isso, gente? O que eu tenho aqui é o seguinte, ó, 2/5 do meu capital estão gerando um lucro de 2,95. Né? Olha só, estão gerando uma situação, quer dizer, estão me dando um fator multiplicativo de 2,95. Mas o que eu quero saber é o meu lucro ou o meu prejuízo em cima do meu capital e não em cima de 2/5 do meu capital. Perfeito? É sempre em cima do meu capital e não em 2/5 do meu, tá certo? Do meu capital. Vamos lá? O que a gente faz aqui? Olha só, gente, mesmo processo, né? Eu tenho 2/5 de C vezes 2,95. O que eu quero é saber C vezes alguma coisa. Né? Vamos, o que é que eu vou fazer para conseguir isso? Primeira providência, ó, eu simplifiquei essa aqui, ó, não estou multiplicando uma fração por um número, eu posso simplificar esse 2,95 por esse 5, olha quanto vai ficar. 2C sobre 1 é igual a 0,59, né? 2,95 dividido por 5 dá exatamente 0,59. Gente, olha só, ele não está me mandando multiplicar, ó, 2C vezes... Vou multiplicar o 2 pelo o 0,29, porque dessa maneira, gente, eu vou ficar com C sozinho, que é isso que eu quero. Olha lá, 2C vezes 0,59, eu multiplico o 2, né, apenas por 0,29, olha o que é que fica? C vezes 2 vezes 0,59 é igual a 1,18. Gente, lembra do fator multiplicativo? Gente, se eu multipliquei alguma coisa por 1,18, não é isso? Ó, houve um aumento, houve um lucro de quanto mesmo? É só tirar esse 1, daqui, é só ler isso aqui, ó. Isso aqui é 1,18, isso aqui é 18 centésimos. Lê 18 centésimos, vê se não é 18%. Não é? 18%, que é o mesmo que 18%. E aí, quer dizer, compreendo, né, que o meu lucro, que é a minha resposta correta, lá, houve um lucro de 18% e a resposta correta é a letra A. Tá claro isso, gente? Letra A. Perfeito? E aí eu peço a atenção de vocês para o seguinte. Caso vocês tenham tido dificuldade, eu vou tentar até fazer de um outro caminho. Eu fiz esse caminho que me pareceu o caminho mais prático. Pode ser que nós tenhamos um caminho até mais simples, né? Mas, quer dizer, a gente está usando aqui, tentando usar o fator multiplicativo, que é muito importante. Torna muito mais fácil todos os problemas que envolvem porcentagem e problemas que envolvem juros, no caso, juros simples ou mesmo juros compostos. Tá certo? Então, gente, se você teve dificuldade em entender, faz o que eu sempre coloco. Dá uma paradinha no vídeo, dá uma olhadinha, mas até por que ele fez isso? Aí volta o som, depois para o som,
dá uma paradinha, vê de novo como é que ficou, tá certo, gente? É importante a gente ter esse tipo de entendimento, tá bom? Minha resposta certa, então, voltando lá em cima, foi a letra A. Eu obtive um lucro de 18%, tá bom? Uma questãozinha interessante que fala do assunto juros. E aí vou aproveitar essa oportunidade, gente. Não deixa, se você teve dificuldade, faz isso que eu falei para vocês. Se precisar, coloca lá deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, clica na mãozinha, se inscreva no nosso canal dentro do portal YouTube, nosso canal Matemática Muito Fácil, tá bom? Porque aí você vai ter sempre as atualizações chegando, né, fresquinhas à sua mão. Tá claro isso, gente? Agora deixa eu contar uma historinha rápida que um aluno me mandou. E eu tenho percebido isso em muitas oportunidades, e aí eu vou fazer uma defesa da minha classe dos professores, especificamente de matemática. É muito comum o aluno, ao assistir uma videoaula, dizer assim: poxa, professor, você é muito melhor que o meu professor. Olha, pode até ser. Mas a questão não é essa. Eu vou tentar passar com essa questão. A mesma acontece quando nós damos uma aula particular. E o aluno, poxa, professor, o senhor explica muito melhor que o meu professor. Na verdade não é isso. Vamos tentar entender um pouquinho essa relação, né? Aqui você, quando você está vendo essa videoaula, você está focado, você está interessado em aprender esse assunto. Não tem nada te incomodando. Só às vezes um sonzinho que você acha que tem que ser alto para você entender. Diminui um pouco o som, gente. O som ambiente é sempre muito melhor que o som estridente, né? O som estridente é na balada, né? Você está lá num pagode, aí o som alto é legal, você não estava envolvido com nada além de querer escutar o samba, de movimentar o corpo. Agora, você quando está em aula, gente, bota um som ambiente que é o melhor que você faz. Então a verdade é a seguinte: você está focado em entender esse assunto, perfeito? Mesma coisa na aula particular, quando um professor está dando uma aula particular, o aluno está ali focado com ele. Diferente da aula da sala de aula normal. Na sala de aula normal, basta que um colega tussa que você já dispersa. Basta que caia uma caneta no lápis, no chão, que você já olha e... né? Basta que qualquer coisa, basta um passarinho ver piu, 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 ô, passarinho, né? E aí dispersa. Então, só estou colocando isso, quer dizer, não tenta sempre quer dizer, é melhor que o meu professor, o seu professor particular, né? Por quê? Porque é por causa dessa relação, gente. O grande detalhe, por que a gente não consegue fazer com que o aluno aprenda, não é só matemática, qualquer outra matéria, né? É em cima da dispersão. Os alunos dispersam-se muito facilmente. Caiu um lápis, caiu um livro, o passarinho tocou, fez frio, fez calor, ficou mais frio, ficou mais calor, alguém bateu a porta, né? Um colega fechou o caderno, o outro falou, oi, oi, todo mundo olha, né? E aí dispersa e acaba o aluno não tendo o rendimento que se espera. Tá bom, gente, é só esse papo final para a gente tentar explicar isso aí. Bom, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito, gente? Bom, é isso aí, fizemos uma questão da Escola Preparatória de Cadeias de Aeronáutica, falando de um assunto importante que é juros, né? Juros simples, em concurso público, então a toda hora cai um problema de juros simples. Gente, é isso aí, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.